Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite em qualquer parte do nosso planeta chamado Terra, em qualquer período do dia, em qualquer horário que você estiver tendo acesso a esse vídeo. Aí vai o meu bom dia, o meu boa tarde e o meu boa noite. Eu quero compartilhar com você e também deixar registrado através desse vídeo a leitura do capítulo 13 de Êxodo, isso mesmo, capítulo 13 de Êxodo. Mas antes eu quero lhe fazer um convite. Dá um like aí, se inscreva no meu canal, que juntos eu e você podemos compartilhar a palavra de Deus, fazendo com que ela chegue até os confins da terra. Amém? Vamos de leitura bíblica? Diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Nesse dia do mês de Abib, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jabuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vós, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano, depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros da machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos perguntarem: que significa isso? Digam-lhes: com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu, recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e volte para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José,
porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afasta do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 13 de Êxodo, podemos esboçá-lo ou dividi-lo em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 12, a consagração dos primogênitos. Do versículo 13 ao 16, o resgate dos primogênitos. E do versículo 17 ao versículo 22, a presença orientada e protetora de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Em Êxodo capítulo 13, registra a consagração dos primogênitos do povo de Israel, em contexto com a saída dos israelitas do Egito. O estudo bíblico de Êxodo capítulo 13 também fala sobre como Deus guiou o seu povo escolhido pelo caminho para fora das terras egípcias, mediante sua intervenção poderosa. Êxodo capítulo 13 começa com a ordem do Senhor a Moisés para que todo primogênito de Israel fosse consagrado a ele, tanto de homens como de animais, pois todos lhe pertenciam. Êxodo capítulo 13, versículos 1 e 2. O restante da narrativa bíblica a respeito da vida religiosa de Israel mostra que, assim como as primícias das colheitas, os primogênitos eram sagrados ao Senhor, pois apontavam para o fato de que a Deus pertence todas as coisas. Aleluia. Na sequência, Êxodo capítulo 13 registra o discurso de Moisés diante do povo mais uma vez, relembrando a importância do livramento dado pelo Senhor ao tirar os israelitas do Egito com mão forte e explicando a ordenança da Páscoa como um rito que deveria ser observado na sequência da história de Israel. Capítulo 13, versículo 13 ao 7. Na celebração da Páscoa, a cada ano, em cada família israelita, os pais tinham de contar aos filhos o significado profundo daquele ritual que tinha a ver com a libertação do Egito, quando o Senhor passou por cima dos israelitas ao executar o juízo contra os egípcios. Você pode conferir em Êxodo capítulo 13, versículos 8 ao 10 e Êxodo capítulo 12, versículos do 29 ao 36. Nesse ponto, o texto bíblico traz uma recomendação interessante. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Êxodo capítulo 3, 13, versículo 9, que é o versículo áureo desse capítulo. Por fim, Êxodo capítulo 13 termina ou encerra mostrando que a presença de Deus foi constante com Israel. O escritor bíblico diz que durante o dia o Senhor ia adiante dos israelitas numa coluna de nuvem, enquanto que durante a noite o Senhor iluminava o povo numa coluna de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 20 ao 22. Louvado seja Deus pela palavra dele.
Se você quer conhecer mais o poder de Deus, estude o livro de Êxodo. Clemente, você vai ver como Deus manifesta o poder dele e manifesta o tamanho, a grandeza do seu amor para com o povo de Israel. Tudo isso para chegar a Jesus Cristo. Tudo isso Deus fez por mim e por você. Lembre disso, reflita sobre isso, não esqueça disso. Deus é um Deus de amor. E Ele pensa em mim e pensa em você. Ele é um Deus resgatador. Ele resgatou com mão poderosa o povo de Israel do Egito. E talvez você estará assistindo esse vídeo, talvez você esteja dizendo que não há mais solução, pois eu quero te dizer que há solução. Pois o Deus que nós servimos, Ele é um Deus resgatador. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue sua vida a Ele. Torne-se filho dEle. Amém? Espera nele, que o mais, tudo Ele fará. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Rangel. Não deixe de ler e de meditar na palavra de Deus, que é o alimento para as nossas almas. Deus te abençoe. Tenha um dia, uma tarde, uma noite abençoadíssima na presença daquele que pode todas as coisas. E até o próximo vídeo, querendo Deus.